Ô, Hernan, vamos começar então com essa história do São Paulo. O Caleri renovou. Vocês trouxeram aqui pra gente a informação. Não renovou. Mas vai renovar. Quem renovou foi o Luciano. Vocês falaram que ia renovar. O Luciano já assinou a renovação. O Luciano e o Negrutti assinaram a renovação. Por que eu estou falando do Negrutti? O Luciano é um cara que já é consolidado, que é um cara que é ídolo e tal. Ele já assinou, o São Paulo deve anunciar por esses dias, está ajustando ali coisas finais do anúncio. Pode ser que o Luciano fique mais 2 anos no São Paulo, inclusive. Essa era a negociação. São Paulo queria mais 1 ano, o Luciano queria 2. E aí se chegou num comum acordo de 1 ano de renovação com a possibilidade de uma extensão para mais 1. Então, assim, hoje a informação é Luciano até o fim de 28 no São Paulo. Porque é 27 mais 1 ano de renovação automática. Então foi isso que deu o aceite. E o Luciano assinou o contrato na quinta-feira passada. Então o São Paulo está agora trabalhando para o anúncio. E é um anúncio, claro, que tem que ser feito com muito cuidado, porque é um cara que é importante. Ponto. Negrutti, era um segundo momento de uma negociação que o São Paulo queria renovar logo. O Negrutti é um jogador que está desde os 9 anos no São Paulo. Ele foi capitão em todos os times de base, capitão na Copinha, capitão naquela Copinha que o São Paulo foi campeão, com Barcelos e tal. Só que assim, ele era um jogador que não vinha sendo aproveitado, nem pelo Zubeldia, nem pelo Crespo. Só que ele fez algumas partidas muito boas. Tipo assim, vou citar um exemplo de uma partida muito boa dele, que foi ele jogando como zagueiro, ele é volante, jogando como zagueiro ao lado do Luiz Gustavo, num jogo que o São Paulo venceu o Fortaleza fora de casa, naquela arrancada de desespero, de zona de rebaixamento e tal. E o Negrutti tinha a possibilidade de ir para a Itália. E aí, o que o São Paulo fez? Conversando, teremos mais oportunidades aqui e tal. Tanto que o São Paulo esfria meio que uma busca por um volante, né? Tinha aquela coisa do Alan e tal, porque vê com bons olhos dar oportunidades para o Negrutti. E o Negrutti optou por estar no São Paulo. E aí ele faz um contrato um pouco maior de 4 anos. Então o contrato do Negrutti é até 2030. O final do contrato dele é até 2030. Assinado também já, São Paulo vai anunciar essa renovação. Então o São Paulo está atacando em algumas renovações que são pontuais ali, que são estratégicas do elenco, para depois começar agora, e aí é o novo momento do São Paulo agora das negociações de renovações de contrato, são dos caras que são mais importantes e que têm história, assim como o Luciano. Lucas e Caleri. Próximos passos do São Paulo em relação a renovações. Lucas e Caleri. E por que não acelerar a renovação de um Caleri, por exemplo, que voltou muito bem, de um Lucas que está cada vez mais à vontade, sem dores e podendo fazer os movimentos dele e tal. Porque o São Paulo entende que esses caras, eles são muito identificados com o São Paulo. Então, por exemplo, não vai chegar um Flamengo e querer levar o Caleri vai falar assim, beleza, eu sou São Paulo. O Lucas, não vai chegar o Corinthians e querer contratar o Lucas. Sim. Esses caras são muito identificados com... Uma preocupação que tinha, por exemplo, com o Marcos Antônio. Não que o Marcos Antônio não queira, né? Com o próprio Luciano, porque o Luciano chegou há 2 janelas atrás, quase fechar com o Santos. Ah, é? O São Paulo iria ter o Guilherme, que hoje está na MLS, e ia mandar o Luciano lá para o Santos. Mas o Luciano, você não acha que está nesse nível de identificação? Tá. Não do Lucas, mas do Caleri. Não, tá. Não tá? Tá. Até por isso, e a gente falou aqui no Fala Fonte, esse bastidor da renovação do Luciano, que o São Paulo não queria transformar isso em novela. Queria terminar rápido, queria matar rápido o negócio. Porque sabia que tinha mercado, porque sabia que tinha clubes. Por exemplo, o Diniz é apaixonado pelo Luciano. Entendi. Então, eu lembro que vocês falaram. Aí você pega hoje, imagina se tivesse hoje uma renovação arrastada. Imagina hoje o Vasco sem um Coutinho. Isso. Poderia ser o Luciano. Não é a mesma posição, não é um meia clássico ali e tal, mas seria um jogador grande chegando para suprir a ausência de outro jogador que estava. Não um cara do tamanho do Coutinho, claro. Não estamos comparando, nós só estamos falando de chegadas e saídas. E o Vasco poderia ser um candidato, por que não, já que o Diniz gosta tanto do Luciano. Né? Então o São Paulo tentou matar rápido essa questão do Luciano e agora vai atacar nas frentes de
Lucas e Caleri, que tem os seus contratos ali encerrando no final da temporada. E aí esse anúncio vai ser feito de uma maneira bacana, ali, diferente pela importância. Eu entendo que sim, porque é um jogador importante, é o camisa 10 do time, é identificado. Tudo bem, tomou uma cornetada e bem cornetada mesmo, porque ele não pode ter a displicência que ele teve na hora do cara a cara com o goleiro da Ponte Preta. Ele tentou dar uma cavada, o goleiro já estava em cima dele. Foi uma displicência do Luciano. Muita gente dentro do São Paulo entendeu que, tipo assim, ele estava muito desligado no jogo, que não era aquele Luciano que estava tendo desempenho nos últimos jogos, natural, mas assim, é um jogador que é importante. Para a torcida pode reclamar do que quiser. A torcida está lá mesmo para cornetar. Paga ingresso, tem que cornetar. Claro. O Luciano, às vezes, ele de fato ele é displicente em algumas jogadas. E isso o torcedor tem a noção. Então, assim, mas o Luciano é uma peça muito importante. E com a chegada do Cauli é encaixar como é que vai ser esse meio campo também. Porque o Cauli foi apresentado ontem e ele já pode jogar? Já está no bid, já pode jogar e vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Não começando como titular. Mas ele fica no banco de reservas e a ideia é usar o jogador já no fim de semana. É bom reforço, hein? O Eduardo mandou aqui, essa eu ia até perguntar para você, né? Porque ele falou aqui, ó, São Paulo, depois de toda a turbulência, se encontrou no desempenho, vestiário, a ponto de ser hoje candidato a algum título nessa fase de reconstrução, ou ainda está em fase de reconstrução. Mas o que eu queria te perguntar em relação a isso que o Eduardo Medeiros levantou aqui é o seguinte, a gente falou muito da questão ali da direção do São Paulo. Sim. Como é que o Rui Costa se encaixou depois de tantas mudanças? Assim? Cara, o São Paulo hoje tem um modelo de trabalho muito bem definido. Macis, presidente, falando com o Rui Costa, que se reporta ao presidente. O Rui Costa tem, dentro do departamento de futebol, o Rafinha como braço direito, que é o gerente esportivo, e embaixo ali do Rafinha e do Rui Costa tem os gerentes administrativos, o cara que toma conta da logística, o cara que toma conta ali da parte da infraestrutura, o departamento médico, a fisiologia, tudo isso está num guarda-chuva que é do departamento de futebol. Então hoje o Rui Costa, diferente de outros anos em que ele ficava à margem, ficava à sombra de outros diretores, e até mesmo do presidente Casares, que a gente sabe pelo perfil dele, era um cara muito centralizador e era um cara que aparecia muito diante dos fatos. Né, quando postava, quando contratou um, quando contratou outro. O exemplo do... Foi do Lucas? Não, foi do Oscar. Do Oscar, que ele postou antes do clube? Ele negociou, ele fechou, ele colocou as condições e ele anunciou no Instagram dele. Eu lembro disso. Então, assim, para um diretor executivo de futebol, é muito difícil, mas o cara tá lá e é um empregado do clube, ele entendia e trabalhava conforme as ferramentas Aí ele é empregado, ele é o funcionário ali, né? Hoje, a diferença é que ele tem a autonomia de poder fazer alguns movimentos dentro do departamento de futebol. Então, hoje, o Rui Costa é um cara muito elogiado nos bastidores e até o Crespo, publicamente na entrevista coletiva, elogiando o trabalho dele para fortalecer um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Vou pegar 3 exemplos aqui dessa janela que internamente se dá muito crédito ao Rui Costa. A contratação do Danielzinho veio de graça. Baita acerto. Foi mesmo. A contratação do Lucas... Agora foi, não foi? A contratação do Lucas Ramon. Também. O Lucas Ramon começou bem, fazendo gols e tal. E foi o Rui Costa quem teve ali toda a artimanha ali de poder negociar com o próprio Mirassol para poder ter a liberação dele. Duas figuras centrais dessa liberação do Lucas Ramon para o São Paulo. O executivo de futebol Rui Costa e o Espadoto, que é um agente de futebol muito influente dentro do Mirassol. Então eles conseguiram ali trazer o Lucas Ramon, antecipar a vinda dele. Estreou, já meteu o gol e está se consolidando como titular. E agora a vinda do Cauli. Porque, vamos lá, o Cauli, o Rui Costa fez, via São Paulo, evidentemente, botou uma documentação lá, fez uma oferta para o Bahia, por empréstimo, com opção de compra. O Rogério não queria liberar. E o Bahia falou, olha, por empréstimo fica difícil,
a gente gostaria de ter o Lucas ou o goleiro Rafael. Não, peraí, calma aí. O Bahia está atrás de um goleiro. O Bahia colocou isso não como uma condição, mas sim aquela coisa, beleza, vamos fazer negócio, então me manda o Vicário aqui, o Vicário é um cara importante aqui. Né? Lucas ou Rafael? O Bahia tá certo em pedir. Tá certo em pedir. Eu ia querer no meu time também. Claro, mas assim, já pediu para não ter negócio. Entendi. E aí o Cauli queria mudar de ares, o São Paulo teve a paciência, entender de costurar uma nova proposta, e o São Paulo teve essa tranquilidade e costurou essa nova proposta dentro daquilo que o Bahia fosse aceitar e o jogador também em conjunto falando, olha, me libera porque eu quero respirar ares novos. Então o São Paulo teve essa paciência, teve a expertise ali e tal, e essas 3 negociações são dadas muito, o crédito é dado muito ao Rui Costa, que é um cara que está com a moral elevada lá dentro. Tem a questão do Morumbis. Porque se o São Paulo, a situação é a seguinte, ó, a conta é mais ou menos essa que eu estava fazendo ali, Hernan. Sim. Se o São Paulo avançar vencendo o Red Bull Bragantino e o Corinthians passar pela Portuguesa com um empate, aí o São Paulo vai ser mandante contra o Corinthians. Pela questão da pontuação. Mas precisa ter essa combinação de resultados, Sim. Tá? É o São Paulo avançar vencendo e o Corinthians avançar da Portuguesa, mas empatando. Sim. Aí o Corinthians é mandante, aí o São Paulo é mandante, só que aí não tem jogo no Morumbis. Não tem. Porque vai ter o show. AC/DC. Você vai? Não fui convidado ainda. Você tá me convidando? Se rolar o convite, você vai. Eu vou. Boa. Eu queria ir no Bad Bunny, mas não fui convidado ainda. Ainda, mas vai ser. Acho que... Mas tá aí já, né? Quando que vai ser? É amanhã, não é? Já? É amanhã. Mentira. Amanhã é sábado. Mas já agora? Já é agora. Eita porra, não sabia não. Vou ter que me agilizar também, porque minha filha quer ir. A minha filha quer ir também. Então vou ter que... Alô, doutor Allianz Parque. Alô, Allianz Parque. Chama nós. Mas aí a gente vai no AC/DC também. Vamos no AC/DC. Será que o Rogério Ceni vai? Acho ele gosta, não, né? Mas acho que ele vai estar ocupado. Mas não é a música, não era do AC/DC que ele entrava lá no Morumbis, não é? Sim. Tem que ter o Rogerão lá. Mas tem que ver se a agenda casa, né? Jogos. Bom, mas aí o São Paulo não vai jogar lá, vai jogar onde? O São Paulo está fechando uma parceria longa com o Guarani para jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Essa é uma conversa que já vem sendo... E aí eu vou de novo colocar aqui o Rui Costa como um cara importante nisso aí. O Rui tem falado com o pessoal do Guarani. O que acontece? O São Paulo, não só essa possibilidade do Campeonato Paulista, mas também alguns jogos do Brasileiro... e vai ter uma manutenção no gramado do Morumbis também. Vai passar por uma manutenção. Mas já não passou no final do ano passado? Então, mas aí... que aí tem show e tal? Aí tem show e aí você coloca... E assim, a opinião dos jogadores é muito importante quando você tem jogo e tal. E o São Paulo precisa dar uma melhorada no gramado do Morumbis, isso é fato. Então, assim, o São Paulo vai fechar uma parceria com o Guarani para mandar os jogos no Brinco de Ouro da Princesa. Mas vai descartar totalmente lá a Vila Belmiro, tem uma boa relação com o Marcelo Teixeira e tal. O São Paulo entende que Campinas é perto, né? Você pega uma estrada ali, acho que 50 minutos, 1 hora você está em Campinas. É pertinho. O Brinco de Ouro é próximo da entrada da cidade. O Brinco de Ouro está com um gramado legal. E os camarotes são melhores para você aportar até o adversário ali, você colocar o adversário, a estrutura. E é um estádio grande, com capacidade. O Pacaembu está descartado? O sintético não. Por causa do gramado, tá? Sintético não. Então, assim, o São Paulo está fechando essa parceria com o Guarani para mandar os seus jogos lá no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda não está batido o martelo, mas há uma conversa muito adiantada e uma receptividade muito grande do Guarani em receber o São Paulo no seu estádio, no Brinco de Ouro, para esses jogos que o São Paulo precisar mandar. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Tricolor Paulista para você não perder tempo. Já peço humildemente para dar um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado nas últimas informações do maior clube do mundo. A gente encerra essa edição desse vídeo da parte da tarde por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!